Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês 8 personagens femininas de livros que, na minha opinião, são mulheres muito fortes e também que servem de exemplo pra gente. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho, mas é o exaustor aqui de casa, tá? Bom, então, sem demora, eu já vou começar. Não são 8 livros, tá? São 8 mulheres. Então tem livros que terão 2 mulheres que eu vou falar sobre elas. O primeiro é de Crônicas de Nárnia. Eu ainda não terminei de ler. Tô no 3º livro de Crônicas de Nárnia. E quem eu gosto muito aqui, que eu acho muito forte, na verdade não é uma mulher, é uma criança, é a Lúcia. Porque a gente vê no jeitinho dela, assim, né? Quando ela descobriu Nárnia, ela correu pra contar pros irmãos dela e eles não acreditaram nela. Edmundo até zomba dela. Só que ela não se demora pra perdoar os irmãos dela por eles não terem acreditado nela e chamando ela de mentirosa, né? E logo que Pedro já pede desculpa pra ela, ela já aceita na hora. Edmundo também, quando ele se arrepende dos erros dele, ela também tá pronta a perdoar quando ela dá o elixir, não é um elixir, não sei se é elixir que a gente chama, né, mas aquele líquido do frasco que cura, quando ela dá pra ele, ela quer esperar, ela fica preocupada se realmente vai funcionar e ela quer esperar pra ver se realmente vai resolver, porque ela tá preocupada com o irmão. Mesmo depois de todos os erros dele, de como ele errou com ela tá sempre pronta pra perdoar. E eu também, às vezes, eu vejo ela como a favorita, assim, de Aslan, e não é à toa, né? Porque a Lúcia, ela tem um coração puro e eu acho ela muito forte, uma mulher muito forte, principalmente na questão do perdão. O segundo livro é A Menina que Roubava Livros, ou melhor, a segunda personagem é a Liesel. Ela é muito forte, né? A gente sabe, assim, pela questão de que ela tá passando pela Segunda Guerra Mundial. Ela foi separada da mãe, ela perdeu o irmão, ela tá morando numa casa de uma senhora que é muito bruta, muito brava. E ela é muito forte por aguentar tudo aquilo que ela tá passando. Esse livro eu li na adolescência, eu demorei um pouco para pegar ele no tranco, mas quando eu me envolvi com a história, eu vi o quão maravilhoso ele é, o quão forte a Liesel é, né? E ela passou por tudo aquilo e, claro, às vezes vem desânimo e tal, mas ela não desiste, ela sempre vai em frente. E quem assiste, quando anunciaram que ia lançar o filme dela, eu fiquei louca para assistir, eu chorei horrores tanto no livro quanto no filme. Então eu admiro muito ela. E se você ainda não leu, procura pra ler. Esse livro é maravilhoso. Ela ainda consegue ajudar um judeu, esconder ele em casa, né? A cena que ele é pego, ele é capturado e ela vê ele num desfile, né? Ele todo magro, com fome, ela dá um pão pra ele e depois os guardas, né, os militares, os soldados acham ruim com ela. Gente, é demais essa menina, que também ela é um grande exemplo de mulher forte. E a quarta personagem, não é uma personagem, no caso já é uma história real. Esse livro aqui, A Primeira Dama da Reforma, Catarina Vambora. Eu não li ainda, mas eu sei um pouco da história dela, né, que eu já assisti em vídeos, já ouvi pessoas contar. A Catarina Vambora, ela era a esposa de Martinho Lutero, que foi a pessoa que deu início à Reforma Protestante, né, e ela estava num convento quando eles foram os reformadores, falaram da Reforma Protestante para elas e elas saíram do convento
encontraram esposos para cada uma das moças, exceto para Catarina, porque ela não aceitava ninguém. Até o momento em que ela olha e diz que ela se casaria com alguém como Martim Lutero ou com o próprio Martim Lutero. E, tipo, quando eu fiz minha história, eu fiquei tipo, gente, que coragem, né? E ela consegue se casar com ele, mesmo ele sendo muito mais velho do que ela. Ele se casa com ela e ela é um dos pilares para ele na reforma, né? Ela tem um papel muito importante, né? Ela ajuda o marido dela e tudo mais. E ela é daquela mulher assim que você fala, poxa, né? Que mulher. Quem não queria ser como ela, né? Ela ajuda muito ele, tem a casa, tem a questão do trabalho que o marido dela tá fazendo para o cristianismo e tem os filhos e então ela foi uma mulher assim muito forte, um pilar, realmente um pilar para o marido dela e também um exemplo para nós. Ai, gente, não precisa nem falar, né? Elizabeth, Orgulho e Preconceito. Ela vive ali com uma mãe que quer casar ela a todo custo e uma mãe que ainda meio que dá muita atenção pra Jane, né, que é a mais velha e que é toda linda, e já meio que deixa a Elizabeth um pouco mais pra baixo, assim, nesse conceito de beleza e tudo mais. E tenta casar ela a todo custo, tenta casar ela com um parente pra não perder a casa e tal. Mas Elizabeth, ela tem aquele pulso firme dela, né? E tem até aquela cena que eu gosto muito com o pai dela, que a mãe dela quer que ela casa com o primo e ela não quer, e elas vão falar com o pai e o pai fala que se ela não se casar, a mãe dela não vai mais olhar pra ela, mas que se ela se casar, que ele não vai. E é uma cena que eu gosto muito no livro, né, porque ele dá todo apoio pra ela, dela ser como ela é, né, ela não quer se casar por força, né, se ela fosse casar, ela quer por amor. Então aparece o Sr. Darcy e eu adoro, gente, eu adoro a cena, minha cena favorita mesmo do livro é quando ela tá na casa da Charlotte e ele aparece lá pra se declarar pra ela. Depois de tudo que ele fez, eu fiquei morrendo de raiva dele nessa cena, mas depois a gente se afeiçoa a ele, né, e ela dá aquele fora enorme nele, né, e só que ele não desiste, depois ele tenta, né, acaba tentando de novo e eles ainda ficam juntos. Então, ela é uma mulher maravilhosa e ela mostra pra gente como é bom, tipo, a gente não ir pelos outros, né, não vou me casar porque as pessoas querem que eu me case, eu vou me casar quando eu encontrar alguém, quando eu realmente me apaixonar pela pessoa, me casar por amor, né. E também mostra os reviravoltas que tem, né, a mudança na pessoa. O Sr. Darcy, ele era uma pessoa preconceituosa, ele queria se casar com alguém da altura social que ele tinha, né, ele fala que ela é feia, ele menospreza ela e com toda razão ela dá aquele fora nele, né, com toda razão ela trata ele como ela trata. Então depois ele se arrepende, ele mostra isso, ele não tem vergonha de falar que ele se arrependeu e de que ele ama ela. E mesmo com fora que ela deu nele, ele ainda não desiste e ele consegue conquistar o amor da vida dele. Então eu admiro muito também a Elizabeth e também é uma das melhores mulheres personagens de livro que tem. Bom, a próxima personagem, ou melhor, as próximas eu não tenho mais o livro aqui, né? Eu acabei sorteando o livro no meu sebo e eu ainda espero ganhar ainda de aniversário. É Anne de Green Gables. A Anne também é uma personagem que todos nós admiramos muito, né? Por tudo que ela passou, a perda dos pais, o orfanato, as casas que ela foi morar e foi maltratada. Depois ela vai morar com os Cuthberts, né? Em Green Gables. E a Marilla, ela no início ela não aceita muito, né? Então ela passa por tudo aquilo. E ela é uma pessoa que não deixa se esmorecer, não desiste, né? Ela sempre luta para conseguir o que ela quer, o melhor para ela, e ela consegue, né? Ela consegue conquistar o amor da Marilla e conquistar as pessoas ali em Green Gables, né? E eu
eu acho ela uma personagem muito forte, né? E às vezes você vê que às vezes realmente pessoas realmente passam por problemas assim, né? E nós temos que também ser forte e nos espelhar, né? Nessas pessoas e até personagens. E ainda em Anne de Green Gables eu também acho a Marilla muito forte, porque ela é uma das personagens que eu acho que é mais forte lá, porque após a perda do irmão ela precisa cuidar da casa, ela abdica da própria vida, né? Acaba desistindo do amor da vida dela para cuidar da mãe e cuidar do irmão mais novo, que é o Matthew. E a gente vê que ela não se arrepende dessa atitude que ela teve, né? De abdicar da própria vida para cuidar de quem ela amava, né? É claro que ela perdeu o grande amor da vida dela e ela... às vezes eu misturo um pouco a série com o livro, eu não lembro se realmente tem isso no livro também, eu acho que não. Pelo menos na série, né? Ela incentiva a Anne a ir atrás do amor da vida dela, né? No livro 1 ainda não tem muito essa questão. Talvez teria no livro 2, eu não sei, porque eu ainda não cheguei a ler o segundo livro. Mas no primeiro livro, depois ela incentiva muito a Anne, né? A ir atrás dos sonhos dela e tudo mais. E ela é uma mulher também muito forte e que também acaba sendo um grande exemplo para Anne. E as últimas duas mulheres estão nesse livro aqui, que esse livro aqui é o meu xodózinho. Eu não vou abrir ele assim pra mostrar, talvez só aqui no início, Lugares Escondidos, eu ainda vou falar dele pra vocês. É que minha mãe tá lendo, então eu não posso desmarcar. Nesse livro aqui tem duas personagens que eu admiro muito. A primeira é a Elisa. A Elisa, ela é uma mulher que ela tinha conflitos familiares e depois ela consegue se casar, ela perde o marido, não é spoiler porque isso está no início do livro, já no prefácio. Ela perde o marido e ela tem que lidar com uma fazenda enorme e 3 filhos. E ela consegue fazer tudo isso com louvor e ainda cuidando de um mendigo em casa e socorrendo uma tia que a casa desmoronou com a neve. E ela consegue fazer tudo mesmo com as pessoas duvidando dela, da capacidade dela. Ela consegue fazer tudo, ela consegue restaurar a fazenda e ela consegue vencer. A segunda mulher é a tia Bia. A tia Bia é a que a casa desmoronou. Ela tem a história de amor mais linda que eu já li em livros, gente. A história de amor dela é maravilhosa. Ela é uma pessoa no qual as pessoas também duvidavam, por ela não ser uma pessoa padrãozinho. Ela é uma mulher mais cheinha, talvez não tão bonita quanto a irmã mais velha, que atraía olhares. E o pai dela tenta forçar ela a um casamento que ela não quer, né? E ela consegue se livrar disso, só lendo o livro você vai descobrir. Ela consegue se livrar desse casamento e depois ela vive uma história de amor maravilhosa e ela conquista os sonhos dela. Né? Eu não vou falar qual é o sonho dela porque eu posso estar dando muito spoiler, mas ela é a pessoa que vai conseguir reerguer a Elisa, ela vai conseguir colocar a Elisa de pé, ela consegue ajudar ela a cuidar do mendigo que está ferido na casa dela e ainda restaurar a terra que elas moram, né? A fazenda que elas moram. Então ela é uma das personagens que eu mais admiro e que quando eu li esse livro, meu papagaio tá tentando comer meu chinelo. E quando eu li esse livro, ao invés até de imaginar, a gente sempre imagina que a gente é o personagem principal, né? Mas eu me imaginava na tia Bia, de tanto que eu admirei essa mulher. É maravilhosa, gente. Então vocês leiam Lugares Escondidos, né? Um livro que eu já vi que não é tão conhecido assim, mas ele é um livro maravilhoso. Leiam ele e também todos os outros que eu mostrei aqui, né? E desejo para vocês hoje um feliz Dia das Mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos tentando aí voltar, né? Mostrando para vocês alguns livros e contando. Depois eu vou contar um pouco melhor sobre Lugares Escondidos. É que ele é um livro que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, senão eu dou muito spoiler. E tá começando a chover, vou ter que encerrar aqui agora. Um abraço para vocês e um beijo.